Bom, eu levei 35 anos da minha vida para aprender o que eu vou te entregar aqui nesse rápido vídeo. Eu procurei concentrar as principais 10 coisas que eu acredito que vai fazer diferença para que você tenha uma vida de liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, de paz, de tranquilidade, que vai fazer com que você tenha sucesso rápido e sem que você precise sofrer o tanto que eu sofri para chegar onde eu cheguei. Eu não nasci em berço de ouro, eu não nasci uma pessoa rica e apesar do meu sucesso ter sido rápido, ele foi muito doloroso. Eu precisei passar por diversas coisas que não foram boas, foram extremamente desagradáveis. E até os últimos anos eu sofri muito por não saber de muitas coisas que eu vou entregar para você aqui hoje. Então, do fundo do meu coração, eu espero que te ajude de alguma forma. E se no final realmente te ajudar, eu peço para que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas. O primeiro ponto é, tudo na vida fica mais fácil quando você tem um propósito. A maioria das pessoas tem dificuldade de encontrar o seu propósito. E eu aprendi que o propósito de cada um de nós, ele sempre vai estar ligado às pessoas, em ajudar as pessoas de alguma forma, em servir as pessoas de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto para você descobrir o seu talento, aquilo que você realmente é bom e sabe fazer bem feito. Tem muitas pessoas que acham que não tem dom, que não tem talento, que não sabe fazer nada, mas lá no fundo sempre vai existir algo que você domina e que você sabe fazer muito bem e que você pode usar isso para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. E é incrível que quanto mais você ajuda as pessoas, mais você serve, mais o retorno vem. Não só retorno financeiro, retorno de todas as formas, de todas as áreas da sua vida. Quando eu entendi isso daqui, o meu jogo mudou completamente. Quando eu entendi que eu deveria parar de focar no dinheiro e focar na transformação da vida das pessoas, as coisas começaram a dar certo para mim. Então entenda que, se você ainda não descobriu o seu propósito, o caminho mais curto para você descobrir ele é você pensar que você precisa servir pessoas de alguma forma. Assim você vai encontrar o seu propósito muito mais rápido e com muito mais facilidade. Segundo ponto, a maior parte dos resultados da vida vão vir de uma única coisa. Eu estou olhando para a tela aqui porque eu deixei uma colinha aqui para que eu não me perca na ordem, tá? Então, a maior parte do seu resultado vai vir de uma única coisa que você vai fazer. Eu sei que é meio contraditório porque a maioria das pessoas pensam que quanto mais coisas a gente fizer, mais resultado a gente vai ter. Ah, se eu empreender nisso, se eu empreender naquilo, ou se eu fizer determinada coisa, se eu trabalhar no emprego aqui e fazer mais uma rendinha extra ali fazendo uma venda de bombom, eu vou conseguir chegar mais rápido no sucesso. Mas a realidade é que não é dessa forma. Talvez se você dedicasse o seu tempo integral somente vendendo bombom, você teria muito mais resultado. Eu só estou dando um exemplo aqui. A real é que quando a gente foca numa única coisa, a gente consegue ter sucesso muito mais rápido. Porque o ser humano ele é especialista em começar algo e desistir. Por que ele faz isso? Porque ele se perde no meio do caminho, no meio de tantas oportunidades que a gente tem hoje, principalmente na internet. Então a gente tem uma certa dificuldade de pegar uma coisa e concluir ela, ir até o final e ter sucesso com aquilo. Então se você está fazendo aí mais de uma coisa, pensando que você vai ter mais resultado assim, procure uma única coisa. Procure aquilo que você mais gosta e aquilo que seja mais rentável também. Mesmo que você não esteja ganhando o suficiente com aquilo. Mas foque nisso, insista nisso que vai dar certo. O meu exemplo é muito claro. Lá em 2018, quando eu comecei a empreender na internet, eu sofri muito e testei diversas coisas que vocês podem imaginar. Tentei vender roupa no Mercado Livre, quase fui processado. Tentei fazer site, meu site foi hackeado, eu perdi. Tentei trabalhar como afiliado. Tentei trabalhar com e-mail marketing. Tentei trabalhar com Instagram. Tentei diversas coisas. Quando eu foquei somente no YouTube e falei, é disso daqui que eu vou fazer o meu sustento, as coisas começaram a dar certo. É óbvio que não foi do dia para a noite, precisou existir um processo, como tudo na vida é um processo, mas o fato de eu focar nessa plataforma foi o que mudou completamente o meu jogo. Então aprenda que você precisa focar em uma única coisa.
Os seus maiores resultados vão vir de uma única coisa que você foca. 3. O ambiente determina o seu tamanho. Isso daqui é uma coisa que custou muito eu aprender. Para que eu me mudasse do bairro de periferia pobre em que eu tinha nascido para um bairro melhor, mesmo ganhando já mais de 50 mil no mês, foi muito custoso, foi muito doloroso, porque eu tinha uma crença muito limitante de que, será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que eu vou conseguir sustentar? Será que o dinheiro que eu estou ganhando hoje ele vai durar para sempre? Será que um dia isso daqui não vai acabar? Então, o ambiente determina tudo. E talvez você esteja num ambiente hoje que esteja sendo tóxico para você. Eu dei um exemplo aqui, meu, que era no momento em que eu já estava bem financeiramente. Mas talvez você esteja mal financeiramente e você não consegue sair dessa situação justamente porque as pessoas ficam te puxando para baixo. Você tem uma ideia, você quer empreender e as pessoas te desmotivam. Elas falam, cara, isso não vai dar certo, procura um emprego, vai estudar, vai fazer faculdade. E cara, enquanto você estiver dando ouvido para essas pessoas, e muitas vezes são pessoas que você ama e que elas amam você e elas acabam nem fazendo isso por mal, mas isso vai te colocar para baixo e vai te impedir de crescer. Então, tente determinar o ambiente em que você vive, porque isso vai fazer total diferença para que você tenha sucesso. Não pense que porque você nasceu numa cidade, você tem que morrer naquela cidade. Você pode mudar de bairro, você pode mudar de cidade, de estado e até mesmo de país. Você é uma pessoa livre. Não se acostume com aquilo que você está vivendo hoje e tente sempre buscar novos horizontes e novas possibilidades. Mesmo que isso seja um desafio, mesmo que o seu custo de vida tenha que aumentar um pouquinho, você tem que abdicar de algumas coisas, mas entenda, o ambiente ele vai determinar o seu tamanho, o tanto que você vai crescer e vai ter sucesso nessa vida. Vai determinar o ambiente em que você está inserido. Quarto ponto, quanto mais valor você gera, mais renda você tem. Eu sei que é complicado falar isso para uma pessoa que talvez esteja aí do outro lado, passando por dificuldades financeiras, né? E você pensa em gerar valor, acaba sendo contraditório um pouco com a questão de ganhar dinheiro, porque muitas pessoas elas estão sempre focadas em fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, mas isso acaba te colocando num loop de ansiedade sem fim. E quando a gente começa só a focar no dinheiro, a gente começa a expelir o dinheiro. E quanto mais a gente foca em agregar valor, em gerar valor na vida das pessoas, mais o dinheiro começa a se aproximar. E quando eu digo valor, eu estou falando em você também se capacitar. Você ler livros, você fazer treinamentos, cursos, mentorias e se capacitar, porque quanto mais você é capacitado, mais valor você consegue gerar e agregar na vida da outra pessoa. E dessa forma, o dinheiro chega rápido, chega com força e chega como consequência da sua capacitação e do valor que você conseguiu gerar para aquela vida, para aquelas pessoas que estão ao redor de você. Quinto ponto, o que você administra mal, você perde. Isso foi muito doloroso para mim e eu custei a aprender esse quinto ponto aqui. Até um tempo atrás, eu estava passando por dificuldades financeiras tremendas, mesmo ganhando muito dinheiro. Mesmo fazendo 60, 70, algumas vezes até 80 mil reais no mês, eu passei sufoco financeiro. Lembra daquela famosa frase que quanto mais você ganha, mais você gasta? Exatamente, se você não tiver o controle, se você não souber administrar as suas finanças, é exatamente isso que vai acontecer. E você pode acabar até mesmo gastando mais do que você ganha, mesmo que você esteja ganhando muito. E fazer dívidas. E foi exatamente isso que eu fiz. E não só isso. Você administrar mal quer dizer também investir mal. Muitas vezes você está ganhando dinheiro e você pensa em multiplicar esse dinheiro investindo em coisas. Mas se você faz o investimento errado, se você descapitaliza, se você não tem uma reserva de emergência, quando chega o tempo da vaca magra, as coisas vão ficar difíceis e você não vai ter liquidez. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.
Então entenda que não é porque você está ganhando muito dinheiro hoje que você vai estar também ganhando muito dinheiro amanhã. O mundo, ele não gira, ele capota. E você pode estar muito bem hoje e amanhã estar passando por dificuldades extremas por não ter guardado dinheiro, por não ter feito uma reserva emergencial, por não ter tido a consciência e o entendimento de que existem tempos bons, mas existem tempos ruins também. E muitas vezes não está no seu controle manter o tempo bom. Nós dependemos de um governo que muitas vezes não é um governo bom, nós dependemos de situações que muitas vezes não estão no nosso controle, como por exemplo uma pandemia, nós estamos à mercê. Assim como Flávio Augusto sempre diz que segurança não existe, que estabilidade não existe, eu quero dizer isso para você aqui agora. Segurança e estabilidade não existe, nem mesmo para aquelas pessoas que são concursadas. Então entenda que você precisa guardar dinheiro e você precisa administrar cada centavo do que você ganha. Eu não estou dizendo para você ser pão duro, para você não curtir a vida, não viajar, não dar presentes, não se presentear. Não é nada disso. É você ter consciência da onde está vindo o seu dinheiro, dar valor para aquilo e direcionar para as coisas corretas. Sair no momento que tem que sair, economizar no momento que tem que economizar, gastar no momento que tem que gastar e fazer as coisas certas, planilhar tudo, ter o controle de tudo, entende? E ter a consciência de que os tempos ruins vão chegar para todos e se você não estiver preparado, você vai padecer, você não vai suportar e pode ser que você perca tudo que você tem. E isso aconteceu comigo. Eu quase quebrei, literalmente, mesmo ganhando muito dinheiro. Então eu digo para você, tome muito cuidado. O sexto ponto, não perca tempo. O tempo, ele é a moeda mais valiosa que a gente tem nessa vida. Ele é mais valioso, inclusive, do que o dinheiro. Na verdade, você não busca dinheiro, você busca tempo. Porque quando você tiver dinheiro, você vai comprar o tempo com o seu dinheiro. Por exemplo, se você e sua esposa têm que lavar louça, têm que limpar a casa, você vai querer ter uma empregada doméstica para fazer isso, para que você tenha mais tempo para fazer o que você gosta. Então, no final das contas, a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por tempo. E quanto mais dinheiro você tem, mais tempo você vai conseguir ter, desde que você entenda que o tempo é valioso. Eu custei a aprender isso e quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiquei em busca de cada vez ganhar mais dinheiro. E praticamente eu perdi o primeiro ano de vida do meu filho. Eu fui um pai muito ausente devido à falta de tempo, mesmo tendo dinheiro. Então tome muito cuidado, porque o tempo ele não volta. Esse primeiro ano de vida do meu filho passou e não tem como voltar atrás. E eu digo para você, não é a mesma coisa. Eu falei, eu vou passar mais tempo com ele no futuro. Agora eu preciso resolver minha vida financeira. E isso foi um erro muito grande, porque o primeiro ano de vida dele nunca mais vai voltar. E não é a mesma coisa. Hoje eu passo mais tempo com ele, mas ele tem 5 anos de idade. E o primeiro aninho não volta mais. Então tome cuidado, porque essa vida é passageira e quanto mais velho você fica, mais rápido passa a vida. Então dê valor ao tempo e entenda que a vida é uma só. A vida é única, um dia essa vida vai acabar, as pessoas vão esquecer de você e vão esquecer de tudo que você fez. Então viva cada dia como se fosse o último da sua vida, até porque ele pode ser o último, a gente nunca sabe quando a gente vai partir desse mundo. Então dê valor ao tempo e entenda que o tempo passado, o tempo que passou, ele não volta mais. O sétimo ponto, a responsabilidade é um superpoder. Custou muito eu aprender também que tudo depende única e exclusivamente de mim. Não depende de ninguém além de mim. Quanto mais eu fico me vitimizando, colocando culpa nas pessoas e nas circunstâncias por não estar vivendo a vida que eu gostaria de viver, mais eu estou entrando num ciclo, num looping de reclamação e murmuração sem fim, aonde nada vai ser resolvido e eu vou cada vez mais para baixo do poço, do fundo desse poço.
Se eu não chamar a responsabilidade para mim, não entender que tudo depende única e exclusivamente de mim para fazer as coisas darem certo, eu não vou sair do lugar. E eu demorei a aprender isso daqui. Eu demorei a aprender que a gratidão, ela precisa estar presente nos nossos dias e todos os dias. Quando você começa a agradecer, você para de reclamar. E existe uma energia por trás disso. Eu não sei explicar muito bem, mas quando você só reclama, você atrai cada vez mais coisas negativas para sua vida e cada vez você vai ter mais motivos para reclamar. Agora, quando você passa a agradecer, mesmo nos momentos ruins, as coisas começam a mudar. Você começa a atrair mais coisas boas na qual você vai poder agradecer. Então entenda que a gratidão, ela muda completamente o jogo. E se você não entender que tudo depende única e exclusivamente de você para ir atrás, para fazer as coisas acontecerem, nada vai dar certo. Você não vai sair do lugar. Então pare de se vitimizar e comece a chamar a responsabilidade para si. Entenda que só o fato de você estar vivo é uma dádiva, é um presente de Deus, porque muitas pessoas já nem estão nesse mundo. E muitas pessoas que estão nesse mundo não conseguem andar, não conseguem falar, não conseguem comer. Muitas vezes elas nem conseguem levantar da cama. E se você consegue se mexer, se você consegue respirar, entenda que isso já é um presente de Deus e isso já é o suficiente dele para você. Agora, para você ter sucesso, para você ter dinheiro e ter liberdade, paz, você precisa trabalhar, você precisa fazer acontecer, você precisa ir atrás. 8º ponto aqui, todo mundo tem problema e os problemas eles nunca vão terminar. Quando eu entendi que nós somos resolvedores de problemas, a minha mente mudou completamente. E eu aprendi isso recentemente, custou muito eu aprender que os problemas não vão acabar. E muitas vezes vão vir problemas extremamente difíceis e que a gente não vai enxergar a solução. E muitas vezes a solução para esse problema é somente o tempo. É a gente dar tempo ao tempo. É a gente entender que nem tudo a gente consegue resolver, nem tudo está sob o nosso controle, nem tudo depende de nós. Aqui eu não quero parecer um pastor, um líder religioso, mas eu quero incluir Deus aqui. Eu quero dizer para você que aquilo que você não tem controle, Deus tem. Ele tem o mundo e tem todas as situações na palma da mão dele. Então aquilo que você não consegue resolver, não fique preocupado com isso. Eu sei que é fácil eu falar para você não ficar preocupado, mas tente não se preocupar. Tente confiar naquele que pode resolver aquilo que você não consegue resolver, que é Deus. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, assim diz a palavra de Deus. Não se preocupe, porque o sustento ele vem dele. Se ele alimenta as aves do céu, quem dirá você, que é muito mais importante do que essas aves. Então entenda que por mais difícil que seja o problema que você está passando, e você já está fazendo tudo que está ao seu alcance para resolver, e mesmo assim você não consegue resolver, entenda que o pior jamais vai acontecer se você depositar esse seu problema nas mãos de Deus. Entrega o seu jugo, seu fardo que é pesado nas mãos dele, e toma o fardo dele que é leve e que é suave. E você vai viver uma vida de paz em meio ao caos. Mais uma vez repito, não é fácil fazer isso. Mas se você não tentar, você nunca vai saber se você iria conseguir. Os problemas nunca vão acabar, eles sempre vão existir. E na maioria das vezes eles vão estar numa intensidade que você não vai ter o controle. Então aprenda a conviver com os problemas, porque esse mundo já é do maligno. Quanto mais tempo passa, mais problemas irão surgir em diversas áreas. E a gente precisa aprender a conviver com isso e solucionar da melhor forma possível, com calma, com tranquilidade, entendendo que existe um Pai que está no controle de tudo. 9. Nem todos torcem por você. Entenda que nem todo mundo está querendo o seu sucesso. Existem muitas pessoas invejosas nesse mundo, existem muitas pessoas que querem o seu mal.
Assim como também existem algumas pessoas que sim querem o seu bem. E eu quero dizer para você que não tenha medo de se afastar das pessoas. Às vezes você tem um amigo de infância que, por ter amizade com ele há muito tempo, você se sente mal de se afastar dele. Entenda que tudo tem um fim nessa vida. Tudo tem um prazo de validade. Talvez você esteja preso em algo e não esteja conseguindo ter resultado e sucesso por conta de que você não consegue se afastar de determinadas pessoas. E quando eu digo se afastar, não é ser mal educado, não é agir com grosseria e não falar nunca mais com a pessoa, não. É parar de conviver com essas pessoas, é parar de aceitar conselhos dessas pessoas que não construíram nada. Um outro ponto aqui é você aprender a dizer não para essas pessoas. Porque muitas vezes essas pessoas te pedem coisas que você não está nem um pouco a fim de fazer e você não consegue dizer não. Dizer que você não quer fazer aquilo, dizer que você não vai conseguir fazer aquilo. Então entenda que nem todos torcem por você, nem todos querem o seu bem e que você precisa aprender a dizer não para as pessoas. Porque um não, ele pode ser libertador. Inclusive eu quero colocar um desafio aqui para você. Se você aceita esse desafio, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo. Desafio, que eu vou entender que você chegou até aqui nesse vídeo, que você aceita esse desafio. Qual é esse desafio? Eu quero que você faça um desafio de nesse dia, nas próximas 24 horas, não reclamar de nada e sempre que tiver alguma coisa, que aconteceu alguma coisa, ao invés de reclamar, você agradeça. E se alguém te pedir algo nessas próximas 24 horas que você não tiver afim, eu quero que você se exercite o seu não. Quero que você saiba falar não. Pode ser um não com confiança, com tranquilidade, sem grosseria, mas um não que seja autêntico e realista. Não vai dar, infelizmente, eu não vou conseguir. Me desculpa. Eu acho que você nem precisa se desculpar. É só falar que não vai dar mesmo, tá? E o 10º e último é aprenda a ouvir. E quando eu falo aprenda a ouvir, ele está ligado com o fazer também, com uma ação. Porque o ouvir por ouvir, ele não serve de nada. Se você não ouvir e não colocar em prática aquilo, de nada adiantou você ouvir. Por muitas vezes eu ouvi diversos conselhos de pessoas mais velhas que eu, na verdade, ouvi, mas não apliquei. E eu passei muito sufoco por ter feito isso. Uma das coisas foi: se prepare, guarde dinheiro, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje você está tendo uma vida próspera, uma vida muito boa, mas o mundo e as coisas sempre vão mudar. Então é bom que você esteja preparado. Eu ouvi isso e não acatei, não apliquei isso. E eu sofri e paguei o preço. Então, se você receber um determinado conselho de uma pessoa que tem um sucesso considerável e que é mais velha principalmente que você, aprenda não só a ouvir aquilo ali, mas aprenda a aplicar, a colocar em prática, porque aquilo com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Eu não estou falando aqui para você sair pegando conselhos de qualquer pessoa e aplicando tudo. Não. Saiba selecionar. Mas ouça e aplique. Porque um conselho, um simples conselho, ele pode mudar completamente a sua vida. Se você chegou até aqui, entendeu esses 10 pontos, achou que fez sentido para você, se você acha que alguém precisa assistir esse vídeo, eu gostaria que você pegasse esse link aqui e compartilhasse com essa pessoa, compartilhasse nesse grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que todas as pessoas precisariam ouvir isso daqui que eu falei aqui hoje. Com certeza isso daqui iria ajudar muito cada uma delas. Então não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar aqui abaixo se você aceita esse desafio e de pegar esse link aqui e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Tamo junto, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.